Fala galera do canal, seguinte manos, eu vou estar trazendo aqui um vídeo aqui sobre o Wired, certo? Bom, no tutorial de hoje que a gente vai aprender a fazer é o seguinte, saiu um novo Wired aí, né, que é esse Wired aqui, ó. Deixa eu puxar aqui pra vocês, que é basicamente o Wired ativador de clica no usuário, tá? O que é que ele faz? Quando ele ativa, quando você clica em um usuário, tá vendo lá ele acendendo quando eu clico no meu próprio boneco, né? Inclusive ele tem algumas opções aqui dentro dele, ó, que vai te dar algumas configurações, tipo não girar, não abrir o menu de avatar. No caso aqui eu clico, ó, ele já permite abrir. Então tá. E o sistema hoje é bem legal, né? De repente você tá aí no seu RPG, no seu quarto, e tem aquela área VIP e tudo mais, e de repente chega alguém aí e você quer trazer essa pessoa para perto de você, de forma ali fácil, simples, né? Então esse mover o usuário aqui, né, puxar o usuário, enfim, você vai estar conseguindo fazer ele de forma bem dinâmica para qualquer área que você queira dentro do seu quarto. Claro, tem que ter mobs, né? Por isso que eu tô aqui dentro do quarto Chama e Lava. E é isso, eu vou estar explicando aqui como é que a gente vai estar configurando, né? Vou puxar aqui os Wireds, daqui a pouco eu falo de um por um. Bom, vamos aqui nos Wireds variáveis. A gente vai precisar do variável mob variável, tá? Então vou colocar aqui do lado, é o primeiro aqui, é esse daqui, ó, beleza? Agora o próximo que a gente vai estar precisando é o ativador clicar no mob. Então vou colocar aqui também. O próximo é um seletor, a gente vai utilizar o seletor mobs na vizinhança. Vamos deixar aqui. O próximo agora que a gente vai precisar para estar fazendo essa configuração aqui cara, deixa eu ver aqui. Lembrei. A gente vai precisar de um dar variável, certo? É esse daqui, dar variável. Vamos precisar também de remover variável, ok? Para essa pilha aqui não tá funcionando toda hora, eu vou colocar uma condição aqui, mas aí na configuração de vocês vão tipo configurar o que vocês, tipo, a condição que você quer, tipo, no caso aqui eu vou colocar para que só funcione quando a esfera estiver ativa, né? Vou colocar uma condição aqui de uma esfera ativa. Vou jogar aqui em cima. Beleza, aqui tá montada a primeira pilha. Ainda não expliquei como é que configura ela, tá pessoal? Então não precisa ficar assustado nem nada, tô só montando mesmo. Agora o próximo aqui que a gente vai precisar aqui, a gente vai lá no aqui o Wireds variáveis e vamos precisar de esse seletor aqui, o Wired de mob com variável, tá? Então vamos colocar aqui. Vamos precisar de um efeito mover o usuário ao mob, né, que é esse daqui, ó. E por último a gente vai precisar de um extra, que é física do movimento. E aí tá pronto nossa configuração de pilhas, né? Falta só agora configurar ele certinho, mas assim a blocagem deles no local já tá tudo ok. Bom, primeiramente a gente vai abrir aqui o Wired variável de mob, no caso, né? E vamos colocar aqui, vou colocar o nome como puxar, tá? Não precisa marcar a caixa tem valor. Também não precisa, só aqui enquanto o quarto está ativo. Vamos colocar, dar um ok aqui, um pronto, né? Então aqui já está configurado aqui, ó, tá? Bom, a gente vai agora abrir o ativador clica no mob. A gente não precisa selecionar nenhum mob aqui. Vamos em mostrar configurações avançadas e vamos colocar aqui usar. Cadê? Aqui a gente bota usar mobs do seletor. Isso. Vamos deixar em usar mobs do seletor. Realmente até deu uma bugada agora. E aí a gente dá um pronto aqui, dá um ok. Agora a gente vai abrir o seletor Wired, que é mobs na vizinhança. Nesse caso aqui a gente vai precisar limpar essa área ao redor ali. Clica aqui no X e vai limpar totalmente essa área aqui, ó. Por quê? Porque explicando de forma rápida aqui, quando a gente der um clique em um determinado local, eu só quero que pegue aonde a gente deu clique, certo? Que no caso ali é o quadrado em branco. Se no caso tiver desse jeito,
Aonde eu clicar branco ali, que tá marcado branco, assim, tipo, do jeito que tá aqui, ó. Vamos supor que eu clico aqui nesse amarelo. E aí os ao redor também vai receber essa função. Por quê? Porque tá marcado ao redor também. Mas eu só quero que funcione aonde eu clicar. Então a gente limpa ao redor, que quando eu der um clique ele só vai executar aonde eu cliquei, ok? Então passando para aqui para as configurações aqui de baixo, a gente nas opções de seletor aqui a gente não marca nenhuma dessas caixinhas aqui. Vamos só agora marcar perto de, vamos mudar de usuário para mob. Seleciona aqui o mob e você vai deixar aqui, ó, como uso o item de ativação, ok? E vamos dar um pronto. Tá, então aqui está configurado o seletor Wired Mobs na vizinhança. Bom, agora a gente vai configurar, deixa eu só arrastar aqui para o lado, depois eu volto ele. Bom, mas a gente vai configurar agora o Wired, que é efeito da variável, certo? No selecionar a variável aqui, a gente vai receber logo em usuário, a gente vai mudar para mob, tá? Nesse amarelinho aqui, ó. E nesse caso aqui, a gente vai selecionar a variável que a gente criou lá, né, do primeiro Wired ali, em puxar. Nesse caso aqui, a gente vai entregar, vamos colocar aqui com efeito de atraso de 0,5 segundos. Ok? E aqui no variável de destino, a gente vai colocar o uso item de ativação, que já está. A gente vai dar um pronto aqui. E aí, beleza. Vamos agora abrir esse daqui agora, né, que é o remover variável. A gente também vai mudar aqui de usuário para mob. Vamos selecionar aqui a variável. E aqui a gente vai colocar um efeito de atraso de 3 segundos, tá? Esse efeito de atraso de 3 segundos é quando a gente selecionar o mob, a gente vai ter ali um determinado tempo para puxar a pessoa. Se caso a gente, dentro desses 3 segundos, no caso, a gente não selecionar uma pessoa para puxar, esse sistema ali ele já vai impedir de você depois com 10 segundos, se eu puxar, ele não vai funcionar. Por quê? Porque tem que ser na hora. Você clica, escolhe o mob e seleciona a pessoa, né? Aqui também a origem da variável, coloca o uso item de ativação, tá? E dá um pronto, que seria o ok. Nesse caso aqui, eu tô jogando nessa pilha aqui uma condição de estado e posição do mob combinam. Eu vou permitir somente que essa pilha aqui funcione quando a esfera estiver ativa, tá? Acesa ali. Então aqui eu vou salvar o estado atual do mob da esfera acesa, vou dar um ok. E aqui tá pronta essa primeira pilha, certo? Vou dar uma explicação que é o seguinte, ó pessoal, tô ensinando aqui a forma básica, né, tipo do sistema, mas funcional. E aí você vai colocar, tipo, como é que eu vou estar ativando e ativando essa esfera? Você pode colocar, vamos supor, vir aqui, abrir um Rabodiz algo, e aí vamos supor, para a pessoa ativar esse comando ali, dar permissão, né? Você seleciona aqui um grupo que você queira que só administradores possam usar, superiores e tudo mais, para poder estar ativando essa esfera, tá? Então vamos lá. Então basicamente agora eu vou estar configurando essa próxima pilha aqui. E aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar para não girar o usuário, mas que pode abrir as opções do menu, ou se não, que pode girar. Nesse meu caso aqui eu vou não permitir nenhum dos dois, né? Eu vou dar um pronto aqui para o meu boneco não ficar tipo girando e nem abrindo esse menu ali que tem ali em cima do avatar, né? Bom, a gente vai abrir agora o seletor de Wired mob com variável. E aí agora a gente vai novamente selecionar aqui na variável puxar, que foi aquela que a gente criou aqui, ó. Nesse caso aqui não precisa fazer mais nada, só dar um pronto aqui, né, que vai estar ok. E aqui é que a gente tem o lance mais importante. Aqui no caso é indiferente essa seleção aqui, você pode colocar aqui em parar, né? Se o usuário estiver andando, no caso a gente coloca parar de andar. Aqui agora, os mobs do alvo a gente vai colocar do seletor, que vai ser do seletor aqui que tiver a variável, né? E aí aqui o usuário em movimento a gente vai colocar o clicado, certo? O usuário clicado. Então vou dar um ok e aqui já está configurada a pilha. Agora partindo para o último Wired, que é esse daqui, que é o extra, né? Física do movimento ali. Pode desmarcar essa primeira caixa e marca essas duas primeiras aqui, tá?
que aí não vai ter problema do usuário ir para qualquer lugar do quarto ou qualquer mob ali, certo? E a gente vai dar um ok. Então basicamente o sistema está pronto. Eu vou agora só subir essas pilhas aqui, ó. No meu caso aqui, minha pilha só funciona se a esfera estiver ligada, né? Se eu clicar aqui, ó, não vai funcionar. Então vou ativar a esfera. E uma coisa bem importante que eu vou passar para vocês, explicar a vocês agora, como é que esse sistema funciona. A gente criou uma variável aqui, deixa eu só desligar aqui para não estar ativando. A gente criou uma variável aqui, que seria puxar. E aí a gente, toda vez que a gente, essa pilha aqui, toda vez que a gente clica no mob, né? A gente entrega uma variável para aquele mob, certo? Deixa eu inspecionar esse mob aqui para vocês verem. E vou ativar a esfera. É justamente esse piso aqui, ó. Eu vou clicar nele. E aí ele recebe a variável puxar. E depois você viu que ele some, né? Por quê? Porque depois de um tempo ela é limpa, para não ficar marcado aquele lugar. Porque se eu quiser depois levar ele para outro local, eu posso. Isso vai ser muito útil para quem tem tipo salas como essa feita aqui, que tem essa área exclusiva aqui. E de repente alguém chega, eu tô por aqui, né, e tal, tipo, eu quero ali receber a pessoa, dar um destaque a ela no momento especial ali do evento, enfim, eu vou e posso puxar essa pessoa sem estar dependendo de passar uma palavra passe para ela, uma senha, né, de acesso. Até porque essas senhas de acesso, às vezes a pessoa tem que estar num grupo de administradores ou de, enfim, qualquer outro cargo aí que você tenha no seu quarto. E através desse sistema não. Claro que você aqui em cima também você deve colocar uma condição, né, para que quem só pode puxar a pessoa seja alguém que tenha poder administrativo ou é dono do quarto, enfim, tem várias formas de que você pode estar colocando aqui. Bom, vou mais uma vez testar aqui, ó, vou clicar aqui, ele recebe aqui, aí pronto, e sai. Agora vamos lá, vou demonstrar como é que vai funcionar aqui, ó. Vou clicar aqui no piso e vou clicar aqui no bot. E aí o bot já foi para lá. Digamos que eu tô aqui, quero puxar o bot para perto de mim, então vou clicar, vamos supor, é que meu boneco vai andar, mas vou clicar aqui e vou clicar no bot, ó lá. E o bot já vem aqui para o meu lado. Isso funcionaria com a pessoa, né? No caso, se tivesse uma pessoa aqui, eu ia estar puxando a pessoa. Aí vamos supor, aqui nesse quarto mesmo, essa minha área aqui é exclusiva para os finalistas que for ganhando a partida. Então aí eu vou, vamos supor que uma pessoa caiu do jogo e voltou e realmente ela estava ali. E para mim, vamos supor, devolver ela para o lugar é muito simples. Eu só vou selecionar ali e vou clicar na pessoa e ela vai para lá. Muito fácil, sem a pessoa precisar, vamos supor, digitar o comando de acesso nem nada, tá? Claro, no meu caso aqui, como é que eu vou fazer só para eu poder impedir? Olha que legal. Eu vou aprimorar mais ainda esse sistema. Como é que você pode fazer, ó? Eu vou colocar aqui essas condições aqui para vocês entenderem, para ficar bem explicadinho como é que você vai fazer aí. Deixa eu desligar aqui o sistema. Ó, no meu caso, eu sou o dono do quarto. Eu vou vir aqui nas áreas de variáveis e vou selecionar essa condição aqui, ó. Essa condição aqui, esse wired aí, que o wired se chama aqui, ó, condição variável tem variável, certo? E aí eu vou colocar ele em cima dessa pilha aqui. E aí eu vou selecionar aqui variáveis internas. E a variável aqui você pode ver se a pessoa tem administrador no grupo. No caso, quem só pode puxar quem for administrador nesse grupo aqui, ó, no caso do chão e lava. Mas aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar como só o proprietário do quarto, que é esse aqui, ó, o owner, né, que é o proprietário aqui, o dono do quarto. Ou se não, vou até colocar administrador. Pronto, vou deixar administrador que pode executar essa ação. E aí usar o usuário acionador. Vou dar um pronto aqui. E deixa eu ver. E toda vez que eu mover um usuário, para não ficar ativo aquela entrega ali, eu vou colocar para desligar a esfera.
tá? Então digamos que eu coloque uma palavra aqui, ó. Eu vou ativar aqui, deixa eu explicar também, né? Eu vou pegar um iRed ativador aqui, Rabodiz algo, eu vou colocar aqui 2 pontos puxar e vou dar um OK. Basicamente também vou usar mais uma condição aqui. E aí vou aqui na condição de tem variável. Eu vou colocar aqui administradores do grupos. Vou vir aqui, ó, nessa opção aqui, ó, variáveis internas, e vou adicionar aqui administradores do grupo. E aí vou dar um OK. E nesse caso aqui, pessoal, eu vou colocar um mostra mensagem, um iRed mostra mensagem, e vou colocar também um volta, que é o seguinte. Eu vou mostrar a mensagem aqui, eu vou colocar assim, ó, selecione o... eu seleciono, senão... Vou deixar assim, mova o usuário, que é... Você tem que botar uma mensagem indicando assim que você ativou aquele sistema, entendeu? Então vou colocar aqui, mova o usuário. Aqui no caso a gente vai ligar a esfera, né? E aí vamos supor aqui, ó, eu vou mover agora ali, vamos supor, até eu mesmo, se eu quiser me mover, eu clico aqui e clico aqui agora, ó. E aí ele já não, ele aqui no caso, como ele desliga agora essa pilha agora aqui, ó, ele desliga a esfera, né? Porque agora eu salvei, volta à programação original com a esfera desligada, né? Então ele tá desligando ali para não ocorrer mais de uma vez. Então se eu quisesse mover ela para cá, para dentro do jogo também, um bot ali para cá, para dentro do jogo, eu ia colocar aqui o 2 pontos puxar, vai sair a mensagem, a esfera ativa, eu vou selecionar o local, vou colocar ali e seleciono o bot, e aí o bot vem. Bom, e é desse jeito que você faz aí um sistema desse. Para estar utilizando dentro do seu quarto, é bacana, porque aí você não precisa estar passando uma palavra-senha para ninguém. Basta você ativar da forma que eu fiz aqui, né? Dar 2 pontos aqui, puxar. E aí o sistema ativou. Eu só escolho o local. Vamos supor, vou colocar ela ali dentro da cabine ali, né? Esqueci até o nome do mob, mas eu vou clicar lá, ó, e vou clicar nela. E aí já tá ali onde eu escolhi o local, beleza? Então é isso.